Je demanderais peut-être d'ailleurs à Jo Gondar de me dire en anglais la dernière question qu'elle me pose, mais je voudrais peut-être reprendre déjà au début ce que j'ai pu comprendre. La première chose, quand je termine donc en disant qu'effectivement, pour moi, il y a une responsabilité au niveau des idées, que la pensée est un acte et donc elle doit être considérée comme responsable. Ma conception de la responsabilité n'est pas une responsabilité unique, une responsabilité individuelle. Il s'agit d'une responsabilité partagée et je pense que si le théoricien n'avait pas part à la responsabilité, ça serait très grave, précisément pour ce qu'il écrit et pour le statut de la pensée en général. On pourrait probablement d'ailleurs étendre ce questionnement, pas seulement à la théorie, mais à la question de l'art. Autrement dit, il y a à un moment donné un ensemble pulsionnel qui va être traduit en idées, en images, en musique, en ensuite éventuellement appliqué dans des actes. Et en ce sens, je crois que effectivement le théoricien, au même titre que l'artiste, ont part à cette responsabilité et que les en écarter enlèverait quelque chose à leur œuvre. C'est la raison pour laquelle la notion d'espace transitionnel que Jo Gondar a rappelé et que je proposais comme image pour expliquer le fonctionnement de ce partage de la responsabilité me paraît une bonne approche théorique pour la psychanalyse. Le squiggle que le psychanalyste produit avec un enfant, qui en est l'auteur? La différence, bien sûr, c'est que, je reprends l'exemple de Rousseau et de Robespierre, Rousseau n'était plus là pour dire à Robespierre si effectivement la terreur correspondait ou non à ses idées. Mais il est néanmoins difficile d'imaginer Robespierre sans Rousseau. Alors ça, c'est donc peut-être ma première réponse. La seconde réponse à une question, si j'ai bien compris, Jo Gondar me demandait si on peut effectivement séparer, selon les expressions de Ricoeur, le politique et la politique. C'était la question que vous posiez? D'accord. Oui, je pense que oui, malheureusement. Et à ce moment-là, la politique devient quelque chose qui est purement managérial et qui implique pour les individus qui s'y engagent essentiellement une recherche de pouvoir. Le politique, c'est autre chose. On peut effectivement considérer que de toutes sortes de pulsions du même ordre y sont impliquées, mais pas de la même manière. Parce que l'objet est effectivement la construction d'un système idéal et quelque chose qui finalement revient toujours. C'est autre chose. On peut effectivement considérer que de toutes sortes de pulsions du même ordre y sont impliquées, mais pas de la même manière. Parce que l'objet est effectivement la construction d'un système idéal et quelque chose qui finalement revient toujours plus ou moins à une utopie. Alors, l'autre question, si j'ai bien compris, c'est qu'est-ce qu'il en est de l'engagement des intellectuels dans les mouvements horizontaux? Alors, je crois que les mouvements horizontaux sont peut-être souvent une apparence d'horizontalité. Autrement dit, les mouvements horizontaux peuvent être déterminés par des fonctionnements qui ne sont pas immédiatement visibles, qu'il s'agisse de fonctionnements économiques ou qu'il s'agisse de fonctionnements idéologiques. L'exemple du printemps arabe pourrait être donné à cet égard. Alors, l'engagement politique de l'intellectuel consisterait précisément à apporter un recul critique et une information historique. Autrement dit, pour moi, l'intellectuel n'est pas quelqu'un qui va fabriquer de l'idéologie, c'est plutôt quelqu'un qui va interroger l'idéologie. C'est l'inverse. Alors, j'en viens maintenant à la dernière question que je ne suis pas sûre d'avoir comprise, peut-être en anglais si c'est possible. O reconhecimento, por exemplo, ele está sendo muito discutido enquanto problema político e até problema do campo do direito, né? Se fala em afetos políticos hoje.
Então, coisas que eram consideradas do campo da psicanálise agora se tornam questões políticas. Isso. Então, de alguma forma, nós estamos sendo convocados para pensar essas questões, porque nós poderíamos fornecer. Tá. Então, tá. I don't know if I am able to speak in English. Bom, vamos ver. The mourning, the lost, the recognition are today political questions. Before, the discussion about the right to be recognized. No? And the right to be recognized is a discussion, you see? And the role of the intellectuals now with this kind of question that convoke us directly is different to think that we could be. You see, I am trying to take your argumentation ao inverso. La question de la reconnaissance est effectivement une question qui est à la fois individuelle et politique, je suis bien d'accord. J'en ai fait pour ma part dans mon livre une des trois figures du crime. On tue, on peut tuer pour être reconnu, on peut tuer pour survivre, ou on peut tuer par ivresse de la toute-puissance. Ce sont effectivement des figures qui sont valables aussi bien pour le crime individuel que dans le domaine du politique. Est-ce que c'est ça que vous visez? D'accord. Autrement dit, je crois que la question que vous posez, si je ne me trompe pas, c'est comment le psychanalyste, cette fois-ci pas l'intellectuel en général, mais comment le psychanalyste peut-il intervenir dans le politique? Je ne serais pas tout à fait d'accord avec ça. Je ne serais pas tout à fait d'accord avec ça. Je crois que j'entends ici la notion de politique, pas simplement la vie dans la cité, mais l'organisation de la vie dans la cité. Alors, dire que effectivement la psychanalyse va avoir une place en fonction d'une organisation citoyenne, oui, bien sûr, mais je ne crois pas que ça veuille dire pour autant que de cette place-là, de sa place de clinicien par exemple, le psychanalyste ait une influence sur la politique. A política, mas que o trabalho dele é político, né, que hoje são considerados afetos políticos. Agora, não seria interessante a gente poder abrir um pouco o debate, né? Porque senão fica muito polarizado entre nós. Bom, eu gostaria também de levantar algumas questões, né? Eu costumo falar isso em sala de aula, né? Dessa posição que a gente tem na juventude hoje, de dizer frequentemente que eu sou apolítico, né? Eu não acredito em política. Né? Quer dizer, essa atitude não seria uma atitude da alienação, uma atitude política de se colocar no lugar da alienação? A outra questão que eu fiquei pensando é se... eu tenho lido muito um autor chamado Slavoj Žižek. Em que medida a violência ela acaba sendo uma resposta inextrincável, uma resposta política inextrincável quando se trata de uma situação de opressão. Então, se nós tivermos... ela deu o exemplo que inspirou o mundo todo, né, da Revolução Francesa. Em que medida uma revolução ela necessariamente passa por um aporte de violência direta, já que a violência da opressão, da divisão de classes ou da situação política daquele que toma o poder é, em si, uma situação de violência objetiva e simbólica?
Em que medida a gente pode escapar desses excessos, do excesso da violência, se, de fato, a cena política se coloca como absolutamente não ultrapassável pelo plano da conversa e da discussão? Se há um desconhecimento do outro? Aí eu fiquei pensando também em Georges Bataille, né, na questão do excesso, né, que, em alguma medida, um excesso vai sobrar diante do processo de desenvolvimento das relações humanas. E, finalmente, para concluir minha pergunta, meus questionamentos, o bebê, quando ele está no colo da sua mãe o oprime, de alguma maneira, ela é excessiva, ele também vai dar uma resposta excessiva, né? A sua agressividade, ela pode ir gradativamente se transformando em violência ou em potencial para ação. Em que medida esse povo que foi considerado por Rousseau como um povo que a sua virtude seria, por exemplo, a pobreza, não seria um pouco esse bebê que vai ser potencializado pelo pensamento político? Qual a legitimidade disso? Finalmente vou concluir, prometo. Em tempos em que estamos questionando nossa maneira de viver, não seria importante repensar a questão da igualdade de bens? Sobretudo, se a gente coloca o aspecto do consumo acelerado, do consumo como um ideal e um desejo impresso como o fim, o objetivo da vida, não seria importante repensar, não querendo cair num cristianismo ou numa apologia da humildade, mas sim em se repensar como é que se dão essas relações materiais? Bom, eu vou abrir para perguntas. Não sei se alguma das professoras quer comentar o que eu falei. Bom dia, em primeiro lugar. Eu queria agradecer bastante a Marília pela organização da mesa e por esse super debate que nós tivemos até aqui. E também a tradução, que a gente sabe que é sempre uma traição, né? Mas está sendo uma traição muito bem feita. Enquanto estava ouvindo, eu fui procurando fazer um exercício que eu vou procurar compartilhar com vocês e colocar o questionamento para a mesa. Eu queria tomar, basicamente, 2 pontos. O ponto em que se colocou a distinção entre o político e a política, e a questão que o Jô está colocando no sentido de que a política talvez seja uma produção das forças ativas e reativas do campo político, micropolítico. Eu estou entendendo que a gente está falando de macropolítica e de micropolítica. E eu fiquei pensando num exemplo brasileiro. Não sei se ele se coloca, mas eu vou fazer esse exercício assim mesmo. Nós temos um exemplo aqui no Brasil da sua história recente, que são os nossos 20 anos de ditadura militar. Podemos dizer recém-terminados, meio dos anos 80. Então, a gente pode dizer, talvez, que as forças ativas e reativas micropolíticas produziram uma situação macropolítica em que a gente tinha claramente 2 polos, né? Naquele momento, a esquerda e a direita. Então, eu procurei incluir na minha reflexão a questão da arte. Como é que a arte funcionou aí nesse sentido? A gente tinha, não vou falar de teóricos, porque eles são óbvios para nós, Paulo Freire e mais alguns outros, Gilberto Freire também, que eram esses teóricos que pensavam a política, mas tinham ações no campo do político. E tínhamos no campo da arte, por exemplo, Jorge Amado,
E, por exemplo, Chico Buarque. Sim. Jorge Amado é um exemplo, né, de alguém que construiu todo um trabalho prático em uma ideologia que pode ser tomado no campo do político como uma resistência às ideias reacionárias da ditadura militar, mas também pode ser tomado como o autor que difundiu o Brasil como país do carnaval. Então, a gente tem aí uma duplicidade de interpretações e mesmo de vivências a partir do efeito da obra dele. A gente também tem Chico Buarque, uma unanimidade nacional, né, mas que representou com muita clareza um movimento de dissidência e de resistência, fazendo de suas letras sobre o amor, letras políticas ativistas, né? Mas esses dois autores, eu pensaria que são autores que nos levam a pensar sobre a dimensão da representação, da arte como representação de uma ideia, que mesmo assim pode ter muitas interpretações, porque trata-se, como a mesa bem discutiu, uma coautoria com os leitores e com os ouvintes. Mas eu queria pegar um exemplo que me parece talvez um pouco mais claro para pensar as ideias, e nesse caso eu vou pegar o caso de uma música, né, pegar a arte como uma maneira de pensar esse caldo pulsional produtor desse efeito político que eu penso que é do qual a Jo está falando. A gente tem um compositor, grande musicista, embora a gente não conheça muito aqui no Brasil, que é o Ivan Lins. A gente conhece ele como cantor. E ele é bastante conhecido internacionalmente. E, naquele momento, nos anos 70, plena ditadura militar, um dos campos de representação da resistência política à ditadura eram os festivais nacionais da canção popular. Então, nós tínhamos ali canções de amor e tínhamos canções de protesto. Sempre numa linguagem metafórica, porque nessa época tínhamos a censura dos jornais, a censura do teatro, a censura das letras das músicas no cotidiano. Tínhamos censores que chegavam no meio das peças de teatro para fechar o teatro e encerrar a peça, e que procuravam Molière e Sófocles para colocar na prisão. Ou seja, eram censores que nem mesmo conheciam a cultura do que eles procuravam. Mas nesse momento, nesse caldo pulsional, nesse momento do país, nesse caldo pulsional, a gente tem o Ivan Lins que ganha um festival, eu não me lembro se ele ficou em segundo lugar, com uma música que se chama O Amor é o Meu País. E isso que aconteceu com o Ivan Lins, para mim, é bastante representativo um pouco do que a gente está falando. Quando ele apresentou essa questão, o amor é meu país, o que ele queria dizer com isso era, na verdade, a sua forma de exercer o político como resistência. Ele dizia das forças da política de direita, pelas suas articulações com os ativistas políticos, e, ao mesmo tempo, ele viveu uma total inaceitação da opinião pública, porque ele foi identificado com as forças reacionárias. Então, enquanto esse caldo pulsional político funcionou nas nossas representações, então eu estou falando de algo que é da ordem de uma apresentação, ao mesmo tempo de algo que é da ordem de uma representação, e foi este caldo que produziu uma identidade para o Ivan Lins, da qual ele só pôde começar a se desfazer há poucos anos atrás, depois de 20 anos, no momento em que a gente vive um outro
caldo pulsional, portanto, uma outra configuração micropolítica que produz uma macropolítica também diferente. Eu fiz um exercício de pensar um caso brasileiro e eu gostaria de ouvir as considerações, eu não sei se a professora Sophie pôde acompanhar, no sentido de se essas reflexões, elas de alguma maneira fazem eco ou não. Se é também um equívoco pensar o caso brasileiro dessa forma. Eu não sei, as pessoas não fizeram inscrições. Se alguém quiser se manifestar, por favor, levante a mão, né? Eu vou passar para elas responderem, mas eu gostaria de já fazer um comentário que eu achei importante você falar sobre essa questão da censura, né? Você tocou, em alguma medida, na questão da censura. Será que atribuir ao intelectual esse potencial, e de fato ele tem, né? A gente não pode correr o risco de cercear liberdades e cair de novo numa valorização ou numa possibilidade da censura? Que eu acho uma coisa muito complicada, né? E, bom, nós temos muitos casos importantes para se pensar, né? O Haiti, a Revolução do Haiti, canudos aqui no Brasil, que seriam interessantes para pensar esse espaço potencial, mas acho que, enfim, vou passar para a mesa para ver as respostas. Então, a questão é que se eu colocar a questão da minha forma, vai ser a minha questão, você entende? Porque eu acho que nós todos estamos tentando, de alguma forma, pensar como é que fica essa relação do político com a política. Não é isso? Eu acho que tanto você quanto Marília. E o que me pareceu que não ficou muito claro, a professora Sophie disse, é diferente, nós temos que separar o político e a política. Isso não seria colocar o político num certo lugar ideal, desvinculado daquilo que se realiza? Como é que se pode ter uma concepção sobre o político que não seja a partir de uma determinada posição? Porque senão me parece contraditório com o que a professora está trazendo sobre a não separação entre o pensamento e a ação, né? Se isso se dá no espaço tradicional, como é que a gente poderia separar o político e a política? Merci, là je crois que je comprends mieux la question, mais en revanche je ne suis pas l'auteur de cette distinction, c'est Ricoeur, c'est pas moi. Non, je cite Ricoeur parce que je pense qu'effectivement ce qu'il indique est intéressant dans la mesure où nous assistons aujourd'hui beaucoup plus à quelque chose qui est de la politique, justement. De la politique au sens de la brigue du pouvoir. Vous avez à la télévision les différents partis qui briguent le pouvoir. Ont-ils effectivement une idée du politique qui est tellement différente? Je ne suis pas certaine. Voilà, c'est pour ça que j'ai repris cette distinction. Et la question du politique, donc, on peut la prendre de deux manières. On peut considérer qu'effectivement, le politique, c'est la réalité humaine. Et c'est là où je rejoindrai ce que vous disiez à propos de l'affect tout à l'heure, effectivement. Mais qu'à partir de cette question du politique, c'est là que se construisent des idéologies. Pas toujours. Actuellement, nous sommes dans un vide idéologique. Vous avez cité Georges Didier Berman avec cette très jolie expression des vers luisants. Eh bien, précisément, on est en effet dans un vide idéologique. Est-ce qu'on doit le regretter ou pas? Je n'en sais rien. Mais en tous les cas, le politique et la politique, à cet égard-là, c'est tout à fait différent. Eu queria fazer um comentário rapidinho. Você vai comentar? Porque eu não sei se a gente está num vazio. Eu acho que a gente está a gente vive um momento de conflito, mas muita coisa começa a surgir aí como tentativa de transformação. Então, falar em vazio na hipermodernidade, eu acho um pouco complicado, porque a gente vive uma multiplicidade de movimentos paralelos, a coisa da multidão, né? Quem foi que citou Toni Negri?
foi você que citou Torinegri, né, Jô? Então, vazio, eu não sei se é propriamente o que a gente pode pensar. Alienação, ideologia, sim. Nós estamos sempre muito marcados pelas ideologias. E, nesse caso, eu penso que esse recuo crítico que a Sophie propõe, que eu acho muito interessante, porque o próprio Slavoj Žižek também faz eco a essa ideia, né, de como é que o pensador dá um passo atrás para pensar, parar, né, ao invés de partir diretamente para a ação, aí sim eu acredito que seja uma possibilidade de refletir contra-ideologicamente. Entretanto, vazio, não sei. Marina, minha bolsista de iniciação científica. Eu queria retomar essa sua fala sobre a associação do bebê que age agressivamente frente ao excesso da mãe, que você associou com o povo, né? E eu queria que você respondesse se no caso da sociedade, essa violência que frente a uma agressão da própria sociedade não está prevista no bojo dela. Eu entendo que sim. Eu acho que é a reação, né? Violência contra a natureza. Né? Então, do mesmo jeito que ela se dá, que foi justamente o que eu tentei levantar como possibilidade, do mesmo jeito que ela se dá de um para com o outro, do bebê para com a sua mãe, ou de um sujeito que é atacado por um assassino e ele se defende, né? Até no próprio direito à prevista, a legítima defesa, eu penso que um povo, né, um grupo de pessoas, uma coletividade, num determinado contexto cultural, necessariamente ele já possui esse potencial e que, a meu ver, deve ser exercido, né, em situação de opressão, mesmo que muitas vezes isso seja um processo doloroso. A gente sabe que uma análise é um processo doloroso, né? A gente sabe que educar uma criança é um processo doloroso. Portanto, criar novas bases políticas no plano da ação também pode passar por muito conflito e por muita luta. Né? Entretanto, eu acho que a gente, muitas vezes, a luta ela é legítima. Ok, só un moment. Oui, je voudrais quand même intervenir parce que je crois qu'il ne faut pas confondre la violence et la force. Il ne faut pas dire que la violence est une chose nécessaire. C'est quelque chose qui effectivement est là au début, et le contrat social est précisément présent pour empêcher qu'on reste dans cette dynamique de violence. Je ne serais pas du tout d'accord pour considérer la violence comme faisant partie du régime normal du politique. La violence, c'est par exemple la terreur, dans l'exemple que j'ai pris, c'est par exemple effectivement la dictature, c'est par exemple les camps de concentration. Je ne comprends pas du tout comment on peut le comparer, ou alors c'est que je n'ai pas compris du tout ton intervention, à la réaction entre le bébé et sa mère. Là, j'avoue que j'ai du mal. Hein? Eu não estou querendo legitimar a violência reativa como algo que deva ser permanente, mas eu apenas assinalei que, por vezes, para sair de uma situação de opressão, povos, comunidades, grupos usam a violência. E, a meu ver, essa violência pode ser legítima. Eu vou dar um exemplo muito simples que está em Freud, Totem Tabu. Os irmãos matam o pai para sair de uma situação de violência. E, a partir da culpa, eles vão estabelecer a lei. Eles vão estabelecer, aí sim, o contrato social. Né? Então, é preciso diferenciar. A Sophie falou em violência e força, eu falaria em agressividade, no caso do bebê, em agressividade e violência, ou agressividade que pode se tornar violência. Né? Então, o bebê, ele morde a mãe, ele grita, ele dá tapa. Né? Então, eu penso que isso daí é como se a gente pudesse olhar no sujeito aquilo que, por outro lado, poderia ser visto como o primeiro momento legítimo da Revolução Francesa, né? Da queda da Bastilha. Né?
Então, a minha preocupação é pensar o intelectual, a censura do intelectual, desse potencial, seja do potencial do bebê, seja do potencial da turba ou da peleja, como fala Romain Rolland, né? A partir de uma concepção que possa ser ela em si mesma utópica ou totalitária. Então, eu penso que esse recuo do intelectual é justamente o exercício ético do seu pensamento e da sua escrita. Quer dizer, a ética como algo que vai permitir com que esse trabalho da rachadura, do vinho ou da agressividade potencial possa ser retomada de um modo crítico por aqueles que vão, sim, no plano horizontal, partir para a ação. É que participar de um debate sem falar é mais forte da gente. A gente tem que falar alguma coisa. Eu sou professor de literatura na UFRJ, eu não sou brasileiro, sou italiano. E meu campo de ação, posso falar italiano? Meu campo de ação é a literatura, eu sublinho ação. Eu quero só chamar a atenção numa questão que, para mim, por muito tempo ficou importante, que é a 11ª tese sobre Feuerbach, do Marx, no qual ele diz: até agora os filósofos interpretaram o mundo, chegou a hora de mudá-lo. A identificação que foi feita, eu li também o Ricoeur, entre leitura e ação, é certa e arbitrária ao mesmo tempo. Não há uma leitura sem que haja uma escolha de leitura para o leitor, uma escolha interpretativa. O leitor assume uma escolha, por exemplo, ele diz, no caso do Amado, Amado talvez seja simpático, mas ele representa de uma forma folclorística esse país, portanto, ele não é tão produtivo. Ou o leitor pode dizer, não, eu me engajo nos, como chama, as coisas da liberdade, eu me engajo naquilo porque isso é a minha bandeira. Mas, fundamentalmente, a literatura age com escolhas e conflitos, paradoxos e aporias. E, portanto, o leitor é chamado a dizer, eu assumo eticamente uma escolha de leitura e, portanto, vou defender esta porque ela traz uma leitura produtiva, uma interpretação produtiva. Nesse sentido, eu diria que a tradição, Jacobson fala também na linguística e poética da magia e do poder encantatório do texto em relação ao leitor. Uma das seis como dizer, interpretações, dos 6 temas do Jacobson, um deles fala de poética e dentro da poética ele fala de magia. A questão está na tradição mágica, alquimística, cabalística, de nossa tradição ocidental, que está ainda escondida, mas que pode ser usada para hermenêutica. Isto eu acho que traz a ética num plano diferente. Não a ética do engajamento político, mas a ética da escolha, da responsabilidade. C'est une question un petit peu vaste. C'est une question un petit peu vaste. Je pense que là, l'interprétation, si j'ai bien compris votre point de vue, et là je serais assez d'accord, est effectivement un acte politique. Et de ce point de vue, dire qu'on n'a fait que interpréter et qu'il faut maintenant le transformer, non. L'interprétation était déjà une transformation. Et nous le savons bien, les psychanalystes le savent bien. J'ai été très intéressée la dernière fois en allant à Berlin, à l'université Humboldt. Magnifique université. Quand on monte l'escalier, en lettres d'or, il y a cette phrase, en haut de l'escalier. Bom dia, meu nome é Mônica, eu sou aluna do doutorado aqui de educação na área de políticas públicas
E eu queria fazer uma pergunta. Marx trouxe esse novo dado, né, do filósofo como um sujeito de ação, e Freud trouxe um outro, que é o inconsciente, né? E que, inclusive, Foucault fala que depois de Freud não tem mais como separar corpo e alma, depois de Freud não tem mais como não trazer o inconsciente para todas as ciências humanas. Então, nesse sentido, eu vou no caminho da professora Jo, para perguntar se não é uma oportunidade, já que muitas das questões políticas que estão acontecendo no mundo passam por questões de subjetividade, passam por questões de identidade. E alguns filósofos, psicanalistas, alguns pensadores, de uma maneira geral, têm insistido de que seria muito difícil alterar a configuração social sem se repensar o sujeito, o ser humano, o homem, esse objeto construído, o sujeito. Não seria uma oportunidade trazer para o campo da política, do político, essas questões de subjetividade, abraçar e ver isso como questão de sujeito para tentar, a partir daí, fazer uma outra configuração social? Não sei se eu consegui me fazer entender, porque, na verdade, são questões que eu tenho me colocado, eu tenho pensado. Tá. Bom, é justamente sobre o que eu estava falando, né? Quer dizer, a questão da subjetividade integrando hoje o campo político e o campo das reivindicações políticas, inclusive. Eu vou até aproveitar a sua questão para responder a mocinha que faz iniciação científica, que perguntou, né, Marina, que perguntou o que há de comum entre o bebê e a sua mãe e um grupo que faz reivindicações políticas, né? Existe alguma coisa em comum. O Axel Honneth fala sobre isso, é a questão do reconhecimento. O bebê quer ser reconhecido, assim como um grupo que faz reivindicações políticas também quer ser reconhecido. Aí, nesse caso, são as questões subjetivas integrando o campo político. Então, as lutas políticas não se fazem simplesmente por questões econômicas, se fazem principalmente, diz o Honneth, por um desrespeito em algum nível. E ele coloca 3 níveis de reconhecimento. Um é o reconhecimento na relação amorosa, e aí ele fala da relação entre a mãe e o bebê, é justamente desse plano. O outro seria o reconhecimento no plano do direito e o reconhecimento no plano das formas de vida, nas formas culturais. Existe sempre um desrespeito que é realizado em algum desses níveis, e é esse desrespeito que motiva a luta política. O estopim político ele sempre se faz por aí. Bom, com relação à questão ainda, né, do político e da política, eu estou de acordo plenamente com a professora Sophie com relação à responsabilidade que o pensador, que o intelectual tem em relação àquilo que é discutido. Quer dizer, nós não temos nunca as mãos limpas, né? Toda vez que nós escrevemos, que nós nos colocamos, que nós falamos, nós temos sempre as mãos sujas, né? Não podemos nos separar da dimensão da ação. O que eu estou querendo colocar é que, apesar da responsabilidade, talvez o nosso lugar também seja, ao mesmo tempo, mais modesto. Porque se somos pensados simplesmente como grandes inspiradores de homens, de grandes homens, né, de homens de ação, isso nos coloca responsabilidade e, ao mesmo tempo, uma dose de onipotência que poderia fazer assim, a contrapartida dessa responsabilidade. A questão é que nós somos responsáveis e, ao mesmo tempo, não temos um lugar tão grande assim, me parece, né? É isso que eu estava querendo chamar a atenção. Merci. Je voudrais répondre à Jo Gondar parce que je crois que je comprends mieux maintenant ce que je n'avais pas compris, pas bien compris tout à l'heure dans son intervention. Alors, je proposerais de distinguer en fait la question du subjectif quand on le prend du côté de l'individuel ou quand on le prend du côté du collectif. Donc, d'une manière effectivement, je dirais, extérieure, on peut dire que les mêmes choses sont en jeu, la demande d'une reconnaissance d'une identité, la protestation contre le manque de respect, le manque de reconnaissance.
Simplement, quand on passe au niveau de la subjectivité collective, on ne parle plus du tout de la même chose. Et là, il faut mettre en jeu d'autres notions, et notamment une notion très importante, deux notions très importantes, qui sont l'histoire et le mythe. À partir de la construction du mythe, donc à partir de la construction d'une idéologie, il va pouvoir y avoir un dessin d'un subjectif collectif qui n'a plus rien à voir avec les individus. Je vais prendre l'exemple de l'Allemagne dans les années 1933. L'Allemagne sort d'une très grande humiliation avec une terrible crise. Il va y avoir une construction mythique qui va ramener à quelque chose qui n'est pas de l'histoire, qui est de l'anté-histoire, et qui va faire remonter donc des idées, des figures qui vont servir d'instruments d'aliénation pour ces subjectivités individuelles qu'on va prétendre en fait libérer. Ce que je veux dire par là, peut-être je dis trop, je vous laisse traduire d'abord. Autrement dit, par exemple, le mythe arien va être reçu par les singularités individuelles qui ont vécu cette humiliation, qui ont vécu cette défaite, comme une possibilité de libération. En fait, on sait bien ce que ça va être un terrible instrument d'aliénation et ça va conduire à la catastrophe que l'on connaît. Donc, on ne peut pas mettre en parallèle la subjectivité individuelle et la subjectivité du collectif. Parce que dans la subjectivité du collectif, il va entrer des idéologues. Il va entrer des idéologues qui vont construire des mythes. Et ces mythes auront la prétention de libérer justement les individus. C'est pour ça que c'est extrêmement compliqué. On ne peut pas les mettre en parallèle. Merci Sophie. C'est la première fois que je parle à un micro muet. Je suis très impressionné. Donc Christian Hoffmann, je suis professeur et psychanalyste à Parigi avec Sophie. Et je pourrais parler des heures avec Sophie, bien sûr. Donc j'avais une question à laquelle elle a déjà répondu, mais je vais la poser autrement. Ma question, c'était la différence entre un idéologue, un philosophe et un psychanalyste, par exemple. Mais je vais la poser à partir d'Amado. Amado, le pays du carnaval, c'est extraordinaire, cette question qu'il pose, question politique, je pense qu'il pose à partir de l'amour. Est-ce que l'amour, pour Amado, c'est sa question, il me semble, est-ce que l'amour se réduit à la chair, à la jouissance, ou est-ce qu'il y a une autre forme d'amour? Et je trouve que cette question est déjà ancienne, bien sûr. Et Freud, pour en venir à Freud, la traite, il me semble, de façon très juste et actuelle pour nous, dans le malaise, dans la civilisation. Lorsqu'il parle du bonheur, on pourrait dire aujourd'hui le bonheur du citoyen. Alors pour Freud, le bonheur du citoyen suppose toujours, et c'est là que la psychanalyse intervient, je crois, le bonheur suppose toujours une perte. La psychanalyse construit l'idée du bonheur citoyen, bonheur de l'homme dans la civilisation, de l'homme civilisé, sur un fond de perte. Ça, je crois que c'est déjà le premier point important. Ouais. J'ai pas fini. Senão ele vai pas se rappeler de tudo. Intervalo comercial. Então, primeiro começando com a piada dele, que é a primeira vez que ele fala no micro mudo. Então, ele é professor, psicanalista também, ele ensina na mesma universidade do que a Sophie, eles debatem bastante, poderiam debater o resto da manhã e o início da tarde. Mas uma pergunta que, na verdade, a qual já respondeu ela, mas que ele vai formular de um jeito diferente. Quais seriam as diferenças entre um ideólogo, um filósofo e um psicanalista? E para retomar o seu exemplo, Sandra, do Jorge Amado, no romance País do Carnaval, o Jorge Amado aborda o tema do amor
perguntando se ele pode ser reduzido à carne, ao gozo, ou se ele poderia ser visto de outra forma. Então, essa é uma questão antiga que já foi tratada na filosofia antiga, mas para tomar o exemplo de Freud, o Freud responde, eu acho, de uma maneira muito justa e atual, no Mal-Estar na Civilização, abordando o tema da felicidade, a felicidade do cidadão, do homem civilizado, e para a psicanálise, a felicidade só é possível, ela pressupõe uma perda. Estou impressionada com a memória do Yves. Donc, la thèse de Freud, depuis le texte sur la dénégation jusqu'au malaise, hein, c'est que la civilisation se construit sur une perte, hein, notamment du bébé dans le lien à la mère. Et ensuite, qu'est-ce que c'est que la civilisation pour Freud? Il l'a définie par rapport justement à cette perte et à la sublimation, que Sophie a beaucoup travaillé justement. Hein. Et la sublimation, c'est quoi la sublimation? La sublimation suppose la perte de jouissance, on pourrait dire. Hein. Et donc cette sublimation, et c'est là qu'on en vient aux politiques, je pense, d'une certaine façon. Hein. La sublimation, c'est quand même quelque chose qui, moi, m'évoque beaucoup ce qu'on trouve déjà dans la République de Platon, hein, lorsqu'il parle justement de la démocratie en termes de réveil de l'esprit. Pour Platon, il s'agissait pour le philosophe, il s'agissait de produire le réveil de l'esprit. Et est-ce que ce n'est pas ça, justement, ce réveil de l'esprit, hein, que l'on trouve dans la philosophie politique de Kant jusqu'à Foucault, jusqu'au dernier Foucault, lorsqu'il commente Kant, hein, où il appuie sur l'autonomie de la pensée, hein, par le sujet citoyen. C'est quand même notre objectif, hein, politique et psychanalytique, c'est-à-dire qu'un sujet puisse penser un peu plus par lui-même. Hein. Et donc, comment il peut penser par lui-même si ce n'est par ce réveil de l'esprit, hein. Et c'est dans ce réveil de l'esprit, n'est-ce pas, que peut-être, hein, on peut, par ce réveil de l'esprit, qu'on peut distinguer l'idéologue, hein, du philosophe et son rapprochement avec le psychanalyste. Hein. Le but de la psychanalyse, c'est quand même effectivement d'aboutir à une pensée un peu plus personnelle et responsable de sa propre subjectivité. Hein. C'est la question que je voulais te poser. Faut que je comprends. Então, para retomar, no Freud, é um movimento no pensamento dele entre a denegação e o mal-estar na civilização. Eu estava falando da perda do bebê, né, que nasce e perde o estado anterior. Também toda a civilização, né, se define a partir de uma perda que é necessária, que precisa ser sublimada, né? A perda que a sublimação que pressupõe uma perda essa que é a perda do gozo. E é aí que talvez a gente possa se aproximar do político. E eu penso na República de Platão, na definição que ele dá da democracia, como sendo, e aí eu não sei qual foi exatamente a tradução para português, vocês podem me corrigir, o acordar da mente, não? O do espírito. Como? Despertar do espírito, é isso? Tá. Tem alguém que não está dormindo aí. E outro exemplo, talvez também, desde Platão, então, e até a filosofia política do Kant, ou na leitura tardia do Kant pelo Foucault, na autonomia do pensamento por um sujeito cidadão, né? E é objetivo do político e também da psicologia e da psicanálise de um pensamento autônomo do sujeito. E eu acho que é aí, nesse despertar da mente, que a gente pode chegar, do espírito, que a gente pode chegar a resposta sobre como diferenciar o ideólogo do filósofo e do psicanalista. E na psicanálise, não esqueçamos que o objeto é de fazer com que o paciente, né, consiga ter um pensamento
mais pessoal, né, e mais responsável. Merci beaucoup, Christian, pour ta question. Si je comprends bien, le psychanalyste est du bon côté, il est du côté du philosophe. Hein? Alors, juste, deux, trois points, parce que il y a beaucoup de choses. Ma théorisation de la sublimation n'est pas exactement la même que celle de Freud. Pour moi, il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de perte, il y a simplement la distance entre quelque chose qui est possédé tout de suite, qui serait plutôt la jouissance à ce moment-là au sens lacanien, et quelque chose qui est possédé, qui sera peut-être possédé dans le futur, mais où tout le plaisir est dans le fait de le rechercher. Une phrase pour définir la sublimation, c'est une phrase de Lessing que je trouve très belle. Si on me donnait le choix entre la vérité toute trouvée et le plaisir de la chercher, c'est le deuxième que je choisirais. C'est pour ça que pour moi, c'est pas une perte, c'est une dérivation. C'est pas pareil. Alors, je suis tout à fait d'accord avec le reste. Je pense effectivement que l'idéologue, il promet qu'il n'y aura pas de perte. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais je voudrais juste ajouter quelque chose. Je crois que la société nous demande souvent demande aux psychanalystes d'agir comme des idéologues. Et qu'il faut faire extrêmement attention à ça. Nous sommes souvent sollicités par un journal, une télé, une radio, etc., pour donner notre avis sur des événements du monde contemporain. Et on attend de nous, effectivement, quelque chose qui est une vérité toute trouvée, qui pourrait être reprise presque comme une idéologie psychanalytique. Et je pense qu'il faut que les psychanalystes soient extrêmement attentifs à ne pas tomber dans ce piège. Posso falar alemão? Não. Ele posso falar alemão também, mas... Natürlich. I will try in English if it's possible. That's maybe... We made a very big bow in the discussion, which was very interesting to follow, and touching a lot of, if we don't say relations of terms, I intend to say we are touching a lot of aporias. Because if I would say we're touching dialectic poles or something, then we have the idea of a synthesis, but I think it's very hard to make a synthesis out of that. I love very much in your speech this idea of relation you made with Rousseau and Robespierre, for example, as an example. I would say using another example from this Germanic sphere, saying that we know from Nietzsche, there is a famous book of Georg Lukács, saying from Nietzsche to Hitler. So we can say, of course, this is not right. There is not a direct line from Nietzsche to Hitler. But on the other hand, we can say Nietzsche, it is not the way that Nietzsche has nothing to do with Hitler. Of course, there is a relation, and that is not only a relation that has something to do with his sister, like the Italian and French way tries to make an interpretation. It's much more delicate. It's much more complicated. And I like to refer to an idea of Walter Benjamin in his, from the First World War propaganda as well. You know, Benjamin was a German Jew, and he was engaged in the peace movement in Germany. Yeah. Translate. Yeah. So, and Benjamin was asked by Martin Buber, another German Jew who was engaged in the war, to write an article in the journal of Martin Buber to make a propaganda for the war, to put German Jews fighting in the First World War on the side of the Germans, of course, because that was Germany. So when Benjamin refused, and he said in his letter to Buber, he said, "This is a kind of impossibility what you ask for me. You cannot do a kind of propaganda for a decision of somebody. That is an idea of the language itself. I can convince somebody, but he has to agree. So it's a relation between persons. I cannot give a message to one person, to the other one, to the other one, to the other one. That doesn't work with the language," Benjamin says.
So he says, if you have somebody who understands me, this is a real process where the other one has to agree or not to agree. So the other one has to make a decision. So if we have a group of people, they are always individuals. So we can make propaganda, we can form groups with one idea for everybody. But for individuals to make a decision, we need a person who make a critic. So this is a fundamental category of individualismo that doesn't work with ideologia. So the aporia in this question is, of course we know that collectives are also subjects. And we know that they are also acting like one subject. And this, I don't know how to solve this problem. Thank you very much. I'm very much interested by your question. I would like to add two aspects. First, Hitler had read a lot of books. One knows that now. He had an enormous library. And most of his ideas, in fact, were more or less present, for instance, in Madison Grant, who wrote before the First War. He had been reading also Fichte. Hitler had a great culture. And this is, he was not at all only a man of action. He devoted, as an autodidact, as a paranoiac, as he was, a lot of time to read. So I think that all these people really may be considered as having a direct influence. Because when he writes in Mein Kampf, he had really a revelation. But this revelation was not coming like this. It was coming from a lot of books that he had been reading first. This is first point. I will answer after to the other one. I just finished about Buber and the fact that one has to answer or to be in a position to answer in order to be convinced. It is completely right, but we know very well it doesn't go like this, because if there is an eloquent ideologue, he will of course take the conviction to him. So the point is what sense you give to conviction. Is it a conviction based upon ideas, based upon reasoning, or is it based upon an affective point of view? If it is an affective point of view, you don't have to answer. You just follow, and that's enough. It is your answer at that time. Só quero fazer uma parte. Isso já estava lá em Aristóteles, quando ele fala da retórica do logos, do patos e do ethos. Então, não vejo que seja uma questão nem de seguir o logos ou o patos, né, a passionalidade, o afeto do discurso, mas a importância de poder, porque a gente não pode também desafetivizar ou dessexualizar as relações, né? Mas pensar como é que essas três componentes estão sempre juntas e como é que a gente vai poder fazer essas distinções na hora desse recuo crítico que a Sophie bem colocou. Bom, bom dia a todos, bom dia, professora. Eu quis deixar minha fala por último, porque é apenas um comentário talvez en passant, a partir de uma observação de algo que aconteceu aqui em sala. Eu sou professora da casa, da área de língua e literatura alemã, que é da UF, e fiquei fascinada pela sua palestra. Me desculpo por não ter podido estar desde o início, lamento muito, e fiquei fascinada pelas reações que a sua fala causou, também a partir do comentário da nossa debatedora, professora Jo. Agora chego finalmente à minha pergunta. Como a senhora vê no embate, na constelação entre o agir e o pensar,
atravessado por esses fluxos pulsionais, se eu entendi bem, que atravessam toda a teoria. Como a senhora vê, seja no momento atual ou seja historicamente, o papel do intelectual tradutor nessas trocas entre teoria e prática, teoria e ação, pensar e agir? Muito obrigada. Merci beaucoup effectivement d'introduire cette question très importante. Moi, je dirais que pour moi, le traducteur, et je crois que mon voisin l'a vraiment bien exprimé, c'est celui qui comprend très vite la pensée et qui la formule avec ses mots. C'est vrai. Et aussi, une anecdote, j'ai eu l'expérience d'être traduite de la même manière par notre collègue de Sao Paulo, Renato Mezan. Et j'ai eu ce même sentiment, effectivement, d'avoir ma pensée repensée et ensuite traduite, mais très exactement. Et il y a un effet secondaire qui est qu'au bout d'un certain temps, au bout d'une heure, on a l'impression qu'on comprend le brésilien. Enfim, queria dizer também que agradecer muito aos dois, agradecer a brilhante conferência da professora Sophie. Certamente, eu sabia que esse ia ser um momento tenso, porque nós íamos intenso, porque nós íamos falar de política, e falar de política, assim como de religião e de futebol, traz conflito, mas eu penso que é no conflito que a gente constrói novas ideias e transforma a vida, o mundo, as relações. Gostaria de agradecer ao excelente comentário da professora Jo, a presença dos alunos, dos colegas, dos professores, que enriqueceram tanto esse encontro, a paciência, a compreensão da dificuldade, não só das questões de tradução, mas das questões materiais. Houve uma explosão de um transformador dentro da UF, portanto, não é responsabilidade da Ampla, certo? E eles estão tentando resolver desde ontem esse problema, não tem conseguido. Mas, felizmente, a gente tem a luz do sol, né? E esse microfone mudo que está gravando tudo. Portanto, nós vamos ter tudo gravado, filmado. Agradecer ao João, cinegrafista, a equipe da Balca, que está aqui esperando para poder entrar em atuação com os fonezinhos, mas, pelo jeito, parece que a coisa piorou. Então, nós vamos continuar aqui nessa sala à tarde, começando a partir de 2 horas. Muito obrigada a todos. Bom almoço.